Amém, irmãos. Graças e paz. Hoje vamos ter mais uma exposição bíblica no livro de Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, verso 20 a 24. Mateus capítulo 11, versos 20 a 24. Antes de começar a apresentação do capítulo 11, é necessário entender o capítulo 10. Porque no capítulo 10, Jesus chama os discípulos, o Senhor instrui os discípulos acerca do evangelismo. É interessante porque Jesus chama e vai enviar os discípulos e Jesus dá ali várias instruções. A pregação seria o seguinte: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Então, o evangelista não deveria se insistir quando os incrédulos rejeitam ou rejeitassem a mensagem. O capítulo 10 termina com o seguinte: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mestre afirma que eles não deveriam se preocupar em serem aceitos. Da mesma forma que Jesus envia os discípulos, eles não deveriam se preocupar em serem aceitos, apenas serem fiéis à mensagem que Jesus estava instruindo. Então, terminada aquela parte de instrução do que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar, eles partem. Provavelmente em duplas, eles partem e eles voltam. Inclusive o próprio mestre, ele envia os 12 e ele mesmo também vai. Então Jesus não ficou lá, né? Estamos aqui nessa sala, vou reunir os 12, vou enviar os 12, vou ficar aguardando os 12. Jesus envia os 12 e ele vai também. Olha só o que diz o capítulo 11, verso 1. Depois que acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Feito isso, chegamos ao verso 20. Chegamos ao verso 20, que vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. Esse é o início da exposição de hoje. Nesse trecho, Jesus vai falar contra algumas cidades da Galileia: Corazim, Betsaida, Cafarnaum especificamente. Jesus fala contra essas cidades porque elas rejeitam a pregação, mesmo com a presença de milagres. Mesmo aqueles judeus testemunhando os milagres, eles rejeitam as boas novas do reino de Deus. Vamos ver que a ira vindoura do nosso Deus está sobre aqueles que rejeitam a pregação e não se arrependem dos seus pecados. Não se arrependem dos seus pecados.
João ensina: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A única forma de ter paz com o nosso Deus é através do reconhecimento do sacrifício de Jesus. Fora isso, a ira de Deus permanece sobre o ímpio, pecador, cujo destino é o inferno, separado para o diabo e seus anjos. Vamos ver que, enquanto pregamos, devemos não só anunciar as bênçãos do Evangelho, como também o salário do pecado. Minimizar, ocultar, relativizar o Evangelho não é uma opção disponível. Não cabe a nós relativizar, minimizar ou ocultar certos trechos. A mensagem ela deve ser completa, integral. As pessoas precisam entender as boas novas de salvação na sua integralidade, tal como ela está escrita e ensinada. E enquanto estivermos evangelizando, ensinando, doutrinando, as pessoas têm que entender não só as bênçãos, mas como também suas responsabilidades, que devem ser respondidas com fé, de um coração submisso ao governo de Deus. Por isso vamos ler esse capítulo 11, versos de 20 a 24, com a seguinte lente do tema geral. O juízo de Deus permanece sobre aqueles que não recebem o Evangelho do Reino. O juízo de Deus permanece sobre aqueles que não recebem o Evangelho do Reino. Então vamos lá. Capítulo 11, versos 20 a 22. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Então aqui Jesus começa a denunciar as cidades da Galileia. As cidades eram Corazim e Betsaida. Eram cidades em que Jesus mesmo tinha evangelizado, ou algum dos 12 tinha evangelizado. Porque no verso anterior a gente viu que Jesus chama os discípulos e os distribui para o evangelismo. Então aquelas cidades foram evangelizadas. No tempo do Novo Testamento, nas proximidades do Mar da Galileia, ficavam cidades importantes como Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, Corazim e Betsaída. Todas elas cidades israelitas. Alguns desses povoados não receberam a mensagem, mesmo vendo os milagres, o que nos mostra que o milagre ela tem sua importância para a fé cristã, pode produzir resultados, contudo não é suficiente para produzir genuíno arrependimento. A gente pode ler outro texto que demonstra isso em Deuteronômio, capítulo 1, 32 e 33. Aspas. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem
e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. O povo não creu, apesar da coluna de fogo. Apesar da coluna de fogo guiando o povo, a nuvem de dia guiando o povo mesmo assim não confiaram em Deus. Os milagres têm sua importância, mas são insuficientes para o arrependimento. Jesus denuncia Corazim e Betsaída, porque elas não tinham recebido a mensagem, nem mesmo crido nos milagres. A região da Galileia era uma região privilegiada. Jesus caminhou por lá, vários milagres foram feitos, vários dos discípulos eram daquela região, mas não aceitaram a mensagem do reino. O arrependimento não foi encontrado naquelas cidades. Jesus denuncia aquelas cidades porque, apesar de tudo que eles tinham presenciado, não tinham ainda crido no Messias que estava diante deles. O arrependimento é uma evidência dos salvos, e aqueles que têm fé precisam crer em Jesus como Messias. Se aqueles judeus não criam em Jesus como Messias, alguma coisa estava errada. É por isso que Jesus denuncia as cidades, denuncia aquela população. Contudo, não podemos entender que Jesus estava denunciando exatamente toda a cidade. Não era 100%. Existiam sim pessoas que creram em Cristo, que aceitaram, que se renderam a Ele, mas a maioria da cidade não. Quando o homem se arrepende, ele entende que está afastado de Deus, está sob a ira dele e está perdido, longe do Eterno. Corazim e Betsaida são acusadas de rejeitar o Evangelho, rejeitar o reino. Recebem por isso a sentença de julgamento, pois não reconhecem a mensagem de salvação nem os milagres realizados. Não responder com fé ao chamado de Cristo é um tipo de blasfêmia judaica, pois muitos deles não creram no unigênito Filho de Deus. Eu encontrei um artigo no site Voltemos ao Evangelho. Em 2020 foi publicado um artigo de um pastor presbiteriano. Ele fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele relacionou alguns textos sobre blasfêmia contra o Espírito Santo e verificou o que há de comum nesses textos. Todos os textos que contenham esse assunto têm algo em comum. O fato de homens e mulheres possuírem noções intelectuais de coisas sagradas, não estarem dispostos, mas estarem dispostos a abandoná-las. Mas precisamente tais passagens denunciam o estado perigoso de alguém que afirma possuir conhecimento divino e ao mesmo tempo nega Cristo como ápice dessa revelação. Por exemplo, os evangelhos retratam os fariseus como indivíduos que aparentemente conheciam a Deus, mas negavam Jesus como Messias. O artigo conclui: finalmente, se você é daqueles que se martiriza por pensar que blasfemou contra o Espírito Santo, ou conhece alguém nesse estado, fique tranquilo. Você não cometeu esse pecado. Se você se sente assim, é porque está arrependido genuinamente, dando provas que já recebeu o Espírito Santo. Sentir tristeza por ter cometido o pecado ou por ter desagradado o Senhor é sentimento de gente que não foi salva. Os descrentes, eles não sentem a necessidade de arrependimento, porque nunca saíram do estado de perdição. No verso 21,
Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido. Jesus utiliza aqui, né, várias interjeições. Ai de você, Betsaida. Uma interjeição é muitas vezes utilizada para chamar a atenção, enfatizar uma mensagem. Jesus se utiliza desse artifício linguístico para denunciar essas cidades. E ele individualiza cada cidade, Betsaida e Corazim. Cada população era responsável pelo seu pecado, cuja condenação se justificara pela descrença do povo. Como eu falei, não responder com fé à mensagem do reino é pecado. Mas qual a razão de o Messias fazer um paralelo com Tiro e Sidom? Porque Jesus fala dessas duas cidades. Então, Tiro e Sidom, elas estão localizadas geograficamente ao norte de Israel. São cidades litorâneas, estrangeiras, ímpias. E Jesus utiliza essas cidades para mostrar quão longe o coração do povo estava longe do Senhor dos Exércitos. Tiro e Sidom, duas cidades ímpias, estrangeiras, fora da aliança, sendo agora comparadas com duas cidades israelitas, povo da aliança. Tiro e Sidom atualmente são cidades do Líbano, próximo à capital Beirute. Ficavam entre 65 e 95 quilômetros de Cafarnaum e são cidades históricas. Estava próximo à fronteira com Israel e era comum os habitantes de Israel irem a Tiro e Sidom. Era comum porque eram cidades portuárias, eram cidades comerciantes, eram cidades que tinham um dinamismo comercial muito grande. Então era comum haver essas idas e vindas. Tiro é a mesma cidade cujos reis haviam feito uma aliança com Davi e Salomão. Neste acordo, eles forneceriam madeira e hábeis artesãos para Israel, que por sua vez enviaria ao rei Irão e seus sucessores mantimentos que a população de Tiro necessitava. Então era uma cidade que tinha ali trocas comerciais com Israel desde Davi e Salomão. As consequências dessa relação foram terríveis para Israel. Foi a partir desta cidade, Tiro, que a adoração a Baal se introduziu em Israel. Quando Davi e Salomão fizeram um acordo com essas cidades, né, para trazer madeira, artesãos, devido à proximidade, devido à quantidade desses profissionais, desse material. Depois que eles fizeram esse acordo, as relações começaram a se intensificar, né? Mais tarde, essa aliança ela se tornou maior. E essa aliança se deu com o casamento de Jezabel com o rei Acabe. Jezabel era da região de
Tiro e Sidom. Foi através dela que o culto a Baal começou a se incluir dentro da cultura de Israel. E Jezabel era uma mulher terrível. Esposa do rei, pagã, adorava outros deuses, só desgraça. Introduziu o culto ao deus Baal. Até o livro de Apocalipse faz menção a Jezabel, ao comportamento dela, à conduta dela. Então perceba que Jezabel era das regiões de Tiro e Sidom, e Jesus está comparando Tiro e Sidom a Corazim e Betsaida. O profeta Isaías capítulo 23 também profetiza contra Tiro e Sidom. Aspas, capítulo 23. Advertência contra Tiro: planteiem navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem casa e sem porto. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. Envergonhem-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, não dei à luz, não criei filhos nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficaram angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés levaram a conquistar terras distantes. Quem planejou isso contra Tiro? Contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra. O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. E disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Então, a mensagem é contra Tiro e Sidom, cidades que tinham influenciado o povo de Israel no culto ao deus Baal. Ezequiel também profetiza contra Tiro. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro, que está junto à entrada para o mar, mercadora de povos em muitos litorais. Assim diz o soberano Senhor: você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seus remadores a levam para o alto mar, mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. As praias temerão quando os seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios, os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Seus reis arrepiam-se horrorizados e os seus rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim e você não mais existirá. Então, Isaías, Ezequiel, profetizando contra essas cidades de Tiro e Sidom. E Jesus compara cidades judeias, cidades da Galileia, a essas cidades fora da aliança.
Voltando nossa atenção às palavras do Mestre, Jesus diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus está expondo aquelas cidades judaias, cidades da aliança, mas que agora estavam tão distantes do Deus dos exércitos que elas são comparadas a cidades ímpias estrangeiras. As condutas da cidade eram condutas reprovadas. Estavam debaixo de punição mais rigorosa do que aquelas cidades de Tiro e Sidom. Então, meus irmãos, é necessário buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força e entendimento. A fé vem pelo ouvir, ou seja, entender, aceitar, se comprometer e amar a mensagem do reino de Deus. De outra forma, estaremos debaixo da mesma exortação que Paulo fez aos Gálatas, capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? A prática de vestir-se roupas de saco, cobrir-se de cinzas, era uma demonstração pública de tristeza pelo pecado e arrependimento. A gente pode perceber muito bem essa prática no livro de Jonas. Quando o povo se arrepende, o povo de Nínive se arrepende, eles se vestem de panos se vestem daquela forma em arrependimento, em vergonha do seu pecado. Jesus diz: se nelas tivessem sido operados milagres, Tiro e Sidom tinham se arrependido. Por que razão então Jesus não realizou milagres naquelas cidades fenícias? Bom, se eles teriam se arrependido, então por que Jesus não foi lá, saiu da Galiléia, foi lá em Tiro, Sidom, pregou o evangelho do reino, operava milagres, aquele povo se arrependia? Por que Jesus não realizou os milagres naquelas cidades? Resposta: não era chegada a hora do evangelho chegar àquela região. Mateus capítulo 15 registra uma passagem interessante. Verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi
curada. De onde essa mulher era? Tiro e Sidom. Jesus estava lá, em Tiro e Sidom. Provavelmente, Jesus se afastava um pouco das regiões da Galileia para buscar um lugar mais tranquilo, porque nos capítulos anteriores é registrado que Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes, né? Então muita gente vai atrás de Jesus, muita gente fica em cima dele, e Jesus provavelmente nesse momento aqui quer um certo tempo, se preservar um pouco, quem sabe descansar. Mas aí ele encontra essa mulher que demonstra fé, e a mulher se ajoelha, chama-lhe Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus opera um milagre na vida daquela mulher. A sua filha, endemoniada, agora está curada. Mesmo assim, Jesus não foi lá naquela região pregar as boas novas de salvação. O Evangelho naquele momento estava sendo pregado aos judeus. E nesse aspecto, Jesus olha para Corazim e Betsaida, que não recebem a mensagem, então Jesus denuncia. Enquanto anunciamos o reino de Deus, devemos alertar os perigos futuros do juízo de Deus. Esse é o tópico desses dois versículos. Enquanto evangelizamos, não devemos omitir o fato de que os pecadores estão sob, isto é, debaixo da ira de Deus. A fé coopera para a manifestação de Deus, quando ocorre a justaposição e o entrelaçamento com a vontade do Criador. Jesus curou a filha daquela mulher porque Ele quis. A fé daquela mulher, a fé daquela mulher cooperou para que Jesus manifestasse um milagre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Corazim e Betsaida não são agradáveis ao Criador, recebendo por isso mesmo a condenação. A diferença do rigor da justiça de Deus entre as cidades também nos indica algum tipo de escalonamento de sofrimento eterno. Tal e qual existe o galardão para os salvos, não podemos mensurar, mas existe alguma espécie de galardão para os salvos. É provável que, se Jesus fala que haverá maior rigor para Corazim e Betsaida do que Tiro e Sidom, é provável que também exista algum grau de juízo, de sofrimento eterno. Assim, meus irmãos, Jesus diz que duas terríveis cidades no passado foram responsáveis por levar Israel a deixar o Deus Criador, substituindo a adoração a Baal. Jezabel, uma mulher terrível, influenciou demais a comunidade israelita. Corazim e Betsaida são comparadas a esse povo mau pelo próprio Filho de Deus. E é lamentável vermos cristãos agindo pior do que os descrentes. É lamentável quando isso acontece, quando você vê crentes com a conduta pior do que os descrentes, desobedientes, falando palavrão,
Jesus denuncia aquelas cidades e eu, como evangelista, você, como discípulo de Cristo, não pode também deixar de falar disso, deixar de falar dos juízos eternos de Deus sobre aqueles que não se arrependam e que não têm fé no Messias, no Cristo Filho de Deus. Dessa forma chegamos ao verso 23 com o seguinte tema: enquanto anunciamos o reino de Deus, devemos alertar aqueles que recebem bênçãos elevadas sem arrependimento. Jesus também vai falar contra Cafarnaum. Verso 23. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Cafarnaum, meus irmãos, era uma cidade privilegiada. Foi lá que Jesus chamou seus discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Os chamou, deixaram suas profissões como pescadores para serem pescadores de homens. Mateus, um publicano, trabalhava em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus realizou muitos de seus milagres. Ali o mestre curou o servo do centurião, a sogra de Pedro, o paralítico que foi levado por 4 homens, o filho de um nobre à distância, libertou o endemoniado. Tudo isso registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus disse: você será levado até o céu? Não. Mesmo testemunhando tantos sinais e maravilhas, esse povoado não foi capaz de crer no unigênito Filho de Deus. Um povo escolhido se comportando pior que um povo ímpio estrangeiro. Também em Cafarnaum houve uma grande discussão com os judeus, entre Jesus e os judeus. Lá em João capítulo 6, vou ler alguns trechos, a partir do verso 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus responde aos judeus: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Jesus responde. E no verso 36, Jesus diz:
Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E tudo isso em Cafarnaum. Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Então, vários milagres foram feitos. Jesus vai ensinar na sinagoga. Jesus está ali instruindo as pessoas, mas eles insistem: não cremos. Dessa forma, Cafarnaum, cidade israelita da aliança, é comparada a Sodoma. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Vamos ver aqui que Sodoma é uma cidade tão ruim que Deus destrói. Deus manda fogo naquela cidade. O livro de Gênesis registra a cidade de Sodoma. Gênesis capítulo 13, verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, pecadores contra o Senhor. Gênesis 19, 24. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma foi destruída por causa da sua grande iniquidade. Cafarnaum é comparada a essa cidade. Cristo diz que se seus milagres tivessem sido realizados lá, eles teriam se arrependido e, consequentemente, a cidade não teria sido destruída. Seria melhor para Sodoma no dia do julgamento do que para Cafarnaum, pois seus habitantes não seriam chamados a responder pelo abuso de ter visto tão grandes privilégios. Da mesma forma que Corazim e Betsaida são comparadas a Tiro e Sidom, Cafarnaum é comparada a Sodoma. Da mesma forma, Cafarnaum tem uma conduta pior do que aquela cidade estrangeira. Cafarnaum observou o estopim do Evangelho do Reino e obteve por isso grandes privilégios, presenciar milagres e a mensagem de boas novas. Jesus começa dizendo no verso 23: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. O próprio Jesus registra esse fato. O próprio Jesus deixa bem claro. Encontrei também um texto aqui sobre Mateus capítulo 11, verso 23, de João Calvino. Aspas para João Calvino. Ele se dirige expressamente à cidade de Cafarnaum. Jesus se dirige expressamente à cidade de Cafarnaum, na qual residia tão constantemente que muitos supunham que fosse sua terra natal. Foi de fato uma honra inestimável que o Filho de Deus, quando estava prestes a iniciar seu reinado e sacerdócio, tivesse escolhido Cafarnaum como sede de seu palácio e santuário. E, no entanto, estava tão profundamente mergulhada em sua imundície, como se nunca
tivesse sido derramado sobre Cafarnaum nenhuma gota da graça divina. Por esse motivo, Cristo declara que o castigo que o aguarda será mais terrível, proporcionalmente aos favores mais elevados que recebeu de Deus. Como eu disse antes, tal e qual os crentes recebem um galardão, conforme as suas obras, conforme o seu serviço, algumas cidades, algumas pessoas, algumas populações receberão um juízo maior do que outras, em relação à sua iniquidade. Como podemos mensurar isso? Não consigo. Não conseguimos mensurar. Mas o próprio Jesus afirma esse juízo sobre Cafarnaum, sobre Corazim, sobre Betsaida, cidades da aliança, cidades do povo escolhido, que em paralelo com cidades ímpias estavam devendo. A verdade é essa. Então não podemos nos furtar de falar do juízo de Deus que há de vir sobre os descrentes, sobre aqueles que não aceitam as boas novas de salvação. Enquanto anunciamos o reino de Deus, devemos alertar os perigos do juízo de Deus. Devemos anunciar aqueles que recebem os privilégios, que eles precisam se arrepender, que eles têm responsabilidades. E essa responsabilidade significa responder com fé ao nosso Senhor. Estava lendo semana passada um livro que registrou alguns sermões de Jonathan Edwards, pregador do século XVIII. Ele faz uma espécie de metáfora. Ele fala o seguinte: é necessário que anunciemos o reino de Deus. Ele diz, por exemplo, se existe uma casa em chamas e nessa casa tem pessoas, o que você vai fazer para tirar essas pessoas de lá? Você vai fazer de tudo, você vai gritar, você vai fazer de tudo para tirar essas pessoas de lá, para que elas se salvem. Hoje é como se estivéssemos vendo as pessoas em chamas. Em casas em chamas é necessário advertir, é necessário exortar, é necessário alertar as pessoas a que continuem perseverando na fé cristã. O justo juízo de Deus está sobre aqueles que não consideram a mensagem de Deus. Corazim, Betsaida, Cafarnaum são exortadas com um juízo de condenação, pois estavam se comportando piores do que cidades estrangeiras. Tenta buscar cidade de Corazim lá no seu navegador da internet. Tenta buscar Betsaida, Cafarnaum, tenta buscar essas cidades. Veja uma pujança dessas cidades. Não vai encontrar. Não vai, me desculpe. Você não vai encontrar grandes cidades com belas paisagens, prédios, casas, pessoas morando. Você não vai encontrar essas cidades. É até difícil encontrar
qual a exata localização de cada uma dessas cidades. Supõe-se algumas regiões em que essas cidades eram. Encontram-se alguns resquícios, encontram-se antigas construções daquelas cidades que um dia lhes foram pregadas as boas novas de salvação. As boas novas nos são apresentadas hoje. Não tenhamos o coração cauterizado, descrente do poder de Deus. Se Deus julgou aquelas cidades que não receberam o Evangelho, se Deus julgou aquelas cidades, meus irmãos, Ele fará a todos aqueles que rejeitarem o Filho. Por fim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, parte B. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Paulo, se ele pudesse, ele estava vivo até hoje, pregando. Se ele pudesse, ele pudesse pedir mais alguns anos, ele estaria até hoje pregando a mesma mensagem. Ele clama aos coríntios: reconcilie-se com Deus. Então vamos orar, irmãos. Pai amado, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos revelou as boas novas de salvação. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, porque estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor, Pai, nos salvou pela Tua graça, Pai. Pela Tua graça, aprove a Ti, Pai, nos amar de tal forma, Deus, a sacrificar o Senhor Jesus Cristo, Pai, para nos lavar dos nossos pecados, nos purificando, Pai, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Hoje temos paz com Deus. Hoje somos justificados, Pai, pela Tua graça, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá todos os dias a oportunidade de reconciliação, Pai. A oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. De nos humilhar diante do Senhor, Deus. De nos submeter ao Teu senhorio, Pai. A estar debaixo do Teu governo, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos lembrar das Tuas bênçãos, Pai, dos Teus milagres, Pai, dos privilégios que conhecemos, dos privilégios que nos são apresentados, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos lembre, Senhor. Nos lembre que devemos Te amar, Senhor. Em resposta, Pai, em gratidão ao que o Senhor já fez, Pai, pelas nossas vidas. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós somos gratos, Pai amado. Nós Te exaltamos, Senhor. O único Deus Criador pelo qual devemos ser salvos, Pai. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não temos a quem recorrer, Deus. Não temos outro além de Ti, Pai, que nos salve, que nos ame de uma forma incrível, Senhor. De uma forma que nem conseguimos, Pai, nem conseguimos mensurar, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, Pai, que o Senhor permite, Deus, um culto público, um culto em que reunimos, Pai, para falar, Pai, para falar e repetir as palavras ensinadas pelo nosso Mestre, Pai, que andou sobre essa terra, Pai, e nos deixou um legado, Senhor.
nos deixou um exemplo para que sigamos os teus passos, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do Senhor Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Senhor.